bom dia. Terça-feira, 1º de novembro de 2016. Eu sou Paula Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o advogado Paulo Roberto Bonavides e o médico oftalmologista Dr. Marcos Alonso Garcia. Bom dia para vocês, obrigado pela presença. Bom dia, Paula. Doutor. Doutores, né? Eu queria... Aliás, faz tempo que vocês não vêm aqui. A gente até estava comentando antes de começar o programa que eu acho que a última vez que vocês vieram a gente ainda falava sobre impeachment. Eu tive mais recentemente, eu tive depois das eleições, já conversamos. Então, mais recentemente... Você veio com o Conde. Isso, Roberto é verdade. Conde, sim. Doutor, falávamos ainda de impeachment. Isso eu lembro. Nossa, parece que faz Quanta muito coisa, tempo, parece né? que faz muito tempo para você ver. São tantos acontecimentos diários que parece que a sensação... Bom, nós já estamos praticamente no Natal, podemos considerar assim. Fim de ano passa muito rápido, mas vamos então às notícias do dia. Concluído o segundo turno das eleições municipais e o balanço dos prefeitos eleitos nas capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores demonstra a hegemonia do PSDB, que vai governar 28 desses municípios. Em segundo lugar, o PMDB administra 9 deles. Os partidos conhecidos como nanicos também estão representados com as vitórias de Marcelo Crivella, do PRB, no Rio de Janeiro, e Alexandre Calil, do PHS, que vai governar Belo Horizonte. Com destaque negativo, o PT venceu apenas em Rio Branco, capital do Acre. Partidos de pouca representatividade, como PRB e PHS, devem encontrar dificuldades para administrarem essas respectivas capitais. Bonavides. Então, Paula, bom dia, doutor Marcos. Prazer estar dividindo aqui a bancada. Na verdade, já era esperado, né? O PT, com todos esses problemas, se abriu o programa falando do impeachment, né? Então, o desgaste natural da sigla caiu de 630 e poucas prefeituras para 200 e poucos, ficou com 1/3 das prefeituras. Então, o desgaste da Operação Lava Jato, do impeachment, fez com que a população afastasse o PT das urnas. Por outro lado, a Baixada Santista, o estado de São Paulo em si é um estado bastante conservador. Das 9 cidades, 7 serão administradas pelo PSDB. Eu tive o prazer e o privilégio dos 9 prefeitos, 4 foram meus ex-alunos, né? Pessoas sempre se estudaram, se dedicaram bastante. Então, o PSDB está dominando a Baixada. Na minha visão, um dos grandes vencedores aqui na nossa região foi o deputado, hoje vice-prefeito Bruno Covas, porque todas essas pessoas que eu citei, principalmente esses meus ex-alunos, o Paulo Alexandre, Marco Aurélio, Luiz Maurício, todos eles têm ligação com o Bruno Covas. Então, na minha visão, um dos grandes vencedores na eleição aqui na Baixada Santista, ao lado, obviamente, do Márcio França, que conseguiu eleger o Pedro Gouveia em São Vicente e agora o Suma no Guarujá, 2 aliados dele. Doutor, como é que você avalia essa questão aí agora que acabaram as eleições municipais? São critérios interessantes, né? Um grande vencedor junto com o Bruno Covas passa a ser o Geraldo Alckmin no panorama nacional, né? Ressuscita com a chance novamente na corrida eleitoral, até porque a perda de Belo Horizonte para o PSDB marca um pouquinho. Quer dizer, o Aécio perdeu o governo do estado. Já sinaliza alguma coisa aí, né? Assim, acho que o Geraldo sai com muita força. E outra coisa que me marcou muito foi quase 1/3 das pessoas terem optado por votar em branco, nulo ou não ter ido votar. Isso é uma coisa que me marcou bastante, né? Eu acho que o maior índice que a gente teve de voto branco, nulo e abstenção, daqui a pouco a gente está indo para o voto que não é mais obrigatório, né? Está todo mundo preferindo a justificar porque não encontrou dentro dos candidatos alguém que se fizesse sentir representado. O que é preocupante, né? Me preocupa bastante, né? Chegou a 32% esse ano. De 26% na última eleição em 2012, falamos isso ontem, chegou em 2012 foram 26%, agora em 2016, 32%. De 1/4 para 1/3 dos eleitores não encontrou. Me assusta, a gente tem quase 40 partidos com siglas que eu não sei mais dizer o que significam, que tipo de ideologia, se estão à direita, à esquerda, ao centro. Estou ficando com inveja dos Estados Unidos, que tem 2 ou 3 partidos. Então, acho que isso aí a gente tem que repensar, né? Então, estamos caminhando para uma eleição com 50% de pessoas votando dentro de um quadro de obrigatoriedade, com partidos que não dizem nada,
vai ser extremamente confuso. Eu imagino como vai ser a coxa de retalhos numa Câmara de Deputados federal com 41 partidos pleiteando vagas, né? Isso é um tema meio urgente nacional para ser resolvido. Hoje já se fala, né, Benavides, que se houvesse realmente essa reforma política, a média de 35 partidos cairia para 9. Na verdade, se a gente for lembrar um curto período de espaço, tinha a cláusula de barreira, só 5 partidos conseguiram ultrapassar os requisitos da cláusula de barreira, mas infelizmente o nosso Supremo e derrubou essa cláusula de barreira. Na verdade, os Estados Unidos também tem um aglomerado de partidos significativo. É que o sistema lá proporcional é diferente e acaba tendo vez só os democratas e os republicanos. Mas eles têm uma série de partidos como nós temos aqui. Aqui, infelizmente, nós temos vários por causa do fundo partidário. Então, o Levir Fidelis, por exemplo, ele recebe cerca de R$25 mil mensal do seu partido e, portanto, ele vai ser candidato sempre a prefeito, a presidente, a governador. Não ganhou nunca uma eleição, mas continua recebendo essa verba. E para você viver com R$25 mil, né, administrando um partido, fica tranquilo. Então, infelizmente, é assim. Espero que volte essa cláusula de barreira, sou favorável. E aí os maiores partidos é que vão estar comandando e decidindo, porque da forma com que é hoje é inadmissível. Não tem como dar continuidade para essa fórmula que existe hoje no país. E a nível federal, para tentar fazer um governo de coalizão com 35, 40 partidos, dificulta demais, né? Aí que transforma realmente um balcão de negócios, uma barganha, sem nenhuma ideologia, sem nenhuma cobrança partidária, uma migração de partidos, né? Isso vai atrapalhar um bocado, né? A hegemonia aqui na região, de certa forma, eu vejo com bons olhos, né? Se a gente estiver alinhado com o governo estadual, com lideranças. Hoje existe um certo alinhamento entre governo federal e estadual, pelo menos uma parceria temporária, porque nessa crise toda a gente vai precisar que olhem com carinho aqui para a Baixada, né? Sim, falando de Baixada, em relação à Câmara de Santos, a situação é oposta. Com o prefeito reeleito Paulo Alexandre Barbosa, teoricamente, tem apenas 2 vereadores de oposição. Isso significa uma relação tranquila com a base governista ou mista. Mostra, né, que vai precisar de um esforço maior para atender demandas de aliados no Legislativo. Qual a opinião de vocês? Então, na verdade, esse reflexo que o Marcos bem citou, não é só lá no Congresso. Em todas as câmaras nós temos essa dissolução de vários partidos. Haja vista que se nós observarmos as coligações dos prefeitos, tem lá 17 coligações, muitas vezes a gente vê coligação pelo Brasil afora do PT com o PSDB, o que num primeiro momento parece meio ilógico, mas em algumas cidades tem isso. Aqui em Santos sempre foi uma cidade, como eu disse, bastante conservadora, né? A oposição sempre muito pequena, qualquer que seja o governo, desde a época do Beto Mansur, do Papa, agora com Paulo Alexandre, o prefeito sempre tem uma maioria esmagadora na Câmara, né? Faz as suas composições, que é legítimo e faz parte do governo, né? Se tem essa governabilidade, então você vai pegando pessoas de outros partidos para ir compondo, né? Preenchendo secretarias. Eu entendo que isso é perfeitamente democrático. Não é você vender espaço, é você também ter outras pessoas para poder compor. O PSDB normalmente ele faz chapa pura, mas os outros sempre fazem as composições. Então eu vejo isso legítimo, é salutar também ter uma oposição. Eu me recordo que certa feita o Márcio França não teve em São Vicente, o Marco Aurélio hoje em Itaém também, salvo engano, não tem, mas é sempre bom ter um contraponto. Sim, precisa. Mesmo se você for aliado, de vez em quando alertar, porque assim, pela experiência que eu tenho na administração pública, o governo te isola um pouco. Muitas vezes o prefeito, o governador, o presidente, ele ouve aquilo que ele quer ouvir. É difícil a pessoa virar e falar, Paula, deixa eu te explicar um negócio. Hoje, eu acho que não está muito bem isso. Porque a pessoa não quer ouvir isso. E como tem poder, as pessoas têm um receio de falar. E se você falar com respeito, com educação, com uma crítica construtiva, eu entendo que isso é muito salutar.
É uma crítica construtiva, como você disse, né? Que vem para agregar, vem para trazer evolução. Agora, vamos trazer uma questão importante. As principais questões que ainda mantendo essa linha de raciocínio, as principais questões como saúde, mobilidade urbana e segurança, por exemplo, precisam de uma ação efetiva em busca de soluções metropolitanas. Vocês acreditam que o predomínio tucano na região deve favorecer esse entendimento e promover ações concretas nesse sentido, doutor? Eu acredito que sim. Eu acho que pelo menos quando tem uma hegemonia, que as pessoas têm mesmo a linha de conduta, facilita, perde menos tempo com o debate. A gente perde muito tempo, né? Esse é um grande problema, a gente perde tempo demais, são muitas reuniões, são pessoas com ideias antagônicas, a gente demora muito para passar da reunião para ação. Tendo uma linha de conduta parecida vai acelerar um pouco. A gente precisa agora juntar um pouquinho as cabeças gestoras dentro do partido. São problemas pontuais. A gente precisa encontrar dentro dos quadros políticos ou de aliados, que é o que o Bona falou. Quer dizer, uma coisa é ser aliado, outra coisa é votar cegamente, né? Você legisla pela cidade, não pelo prefeito. Ótimo que a gente tem maioria na Câmara, faz com que o prefeito consiga fazer um governo bem mais simples. Se você tiver oposição cega, como a gente já teve, que é uma crítica, assim, o PT chegou uma época para fazer uma oposição cega que não importava se fosse bom ou ruim o tema. Eu vou votar contra porque é contra o meu partido. Isso é péssimo para o município, para o governo. Não agrega, né? Não agrega, não agrega. Acho que vai ter momento em que até os vereadores de oposição vão falar, se o projeto é bom, vamos nos juntar a esse projeto. E tem assuntos que a gente não pode mais perder tempo, né? A gente precisa partir para uma ação efetiva, rápido, criativa, porque quando tem recursos sobrando, tudo fica mais fácil de fazer. O que preocupa é quando não tem. Essa é a ideia. Nossa realidade hoje. É o tamanho da tempestade que faz a fama do capitão do navio, né? Eu acho que agora, Bonavides, você está aqui para falar sobre isso e a gente discutir essa questão, todos nós aqui, né? Agora, dos 9 municípios da Baixada Santista, 7 com o PSDB à frente, acho que a gente caminha sim. Não sei se é um pensamento otimista, mas a gente caminha sim para a gente trazer questões realmente e pensar como um todo, como uma região da Baixada Santista. Se não fizermos isso até agora, temos a oportunidade de. Então, é que na verdade, assim, nós fizemos. É que a passos lentos, através da AGEM e do Condesb. Nós já temos esses mecanismos há muito tempo, né? Aliás, comandado pelo próprio PSDB. Então, nós tivemos lá o Edmur durante um período, o Marco Aurélio Adegas, hoje é o Hélio que comanda lá. Como existe essa diversidade, né, e fora os problemas pontuais de cada cidade, o prefeito está olhando lá para a sua cidade, mas nesses encontros da AGEM e do Condesb é discutido todos esses assuntos, mobilidade urbana, saúde, segurança. Eu mesmo participei de uma câmara temática lá que queria criar uma legislação que fosse possível para todas as cidades em relação a transporte de deficiente físico. Então ele teria, por exemplo, uma carteirinha para usar esse ônibus em todas as cidades da Baixada Santista. É que isso pouco é divulgado, mas é muito interessante, não é verdade? Claro que agora, com 7 prefeitos do PSDB, a AGEM é comandada pelo PSDB, quem sabe, de repente, isso daí consegue andar um pouco mais rápido. Esse trabalho vem sendo feito, né? É como a nossa democracia, parece que tem muito tempo, nós vivemos no período da ditadura, tal, então a nossa democracia está engatinhando, num período curto, 2 impeachments, isso é muito ruim. É igual o Cubatão, eu também tive a oportunidade de trabalhar lá, nós chegamos a ter um ano 3 prefeitos. Isso é muito ruim para a cidade. E ainda está uma dança das cadeiras aí que você não sabe quem é que até dezembro realmente vai governar. A gente sabe a partir de janeiro. A prefeita voltou com uma liminar. E isso é muito ruim, porque o presidente da Câmara que assumiu exonerou todos os secretários e lá ela decretou ponto facultativo sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Então, 5 dias. Sexta foi dia do servidor, hoje dia de todos os santos e amanhã finados. Então, esses 5 dias, ele assumiu, exonerou todo mundo. A cidade está sem secretário de saúde, secretário de educação, simplesmente está com a prefeita. Então, olha como uma canetada traz reflexos importantíssimos para uma cidade, né? Então, é aquilo que eu sempre falo, o gestor ele tem que ter muita sabedoria
nos seus atos para não complicar a vida do cidadão. A gente acha que São Vicente está ruim, mas olha a situação política de Cubatão, não está brincadeira também. É complicado. Está uma disputa ali entre as duas cidades, acho que só São Vicente os problemas são maiores e em todas as áreas, né? Ali a questão de Cubatão também tem esse problema, tanto que está entre o segundo município com maior quantidade de problemas, mas essa questão política indefinida, ela só contribui para que atrapalhe tudo. Então, e aqui eu queria fazer uma crítica, né, à Justiça Eleitoral. Esse problema que está tendo lá em Cubatão é um problema eleitoral de 2012. Sim, demorou demais para resolver. E aí, em novembro de 2016, é julgado. E o julgador, ele decide feita faltando 60 dias. Exato. Quer dizer, não julgou até agora. A questão foi, aliás, vem tentando se resolver, vem se arrastando até agora. Agora, definir isso agora, aos 45 do segundo tempo, pouco importa. Já fez tudo que ela tinha que fazer. A justiça, nesse ponto... Você vê o impacto, né? A falta, às vezes, do bom senso acima de tudo, em frente. Porque o problema é novo agora, né? Não é mais a questão de 2012. Demorou tanto tempo para ser resolvido. Às vezes as pessoas nem lembram mais por que ela estava sendo julgada. Não corrigimos uma injustiça e criamos um problema na base da pirâmide. Quem sofre sempre é quem está embaixo. 5 dias de ponto facultativo, o comércio sofre, o município... A folha de pagamento vai ser um... O ator e diretor Caio Martinez Pacheco foi preso pela PM durante a apresentação do espetáculo Blitz, o império que nunca dorme, da trupe Olho da Rua, no último domingo em Santos. A peça é uma crítica à atuação policial. De acordo com o boletim de ocorrência, Martinez foi detido por desobediência, resistência e desrespeito aos símbolos nacionais. Os representantes da trupe afirmaram que vão procurar o Ministério Público e entidades de defesa dos direitos humanos para denunciar o ocorrido. Aí eu pergunto para os nossos convidados, a ação dos PMs se justifica pelos motivos alegados ou configura abuso de autoridade? Bonavides. Então, sorte que não fui eu preso ali, quase que saí eu não, preso. Quase, né? Exatamente, quando eu vi, eu falei, opa, uma interferência aqui. Então, na verdade, é assim, eu vou comentar muito por cima porque eu desconheço esse fato. Vindo para cá, eu estava ouvindo o rádio e rapidamente ouvi o que aconteceu. Salvo engano, é uma peça de teatro com críticas à polícia militar. Sim. Eles estavam vestidos, a parte de cima, o ator, pelo que eu ouvi, trajado com farda da Polícia Militar, a parte de baixo de saia. E estavam com a bandeira nacional de cabeça para baixo. É isso mesmo. Fazendo a apresentação a cerca de 100 metros da polícia. A Constituição, ela assegura a liberdade de expressão. Só que as pessoas confundem um pouco isso, né? Ontem mesmo me passaram um vídeo no WhatsApp, era um apresentador de algum local do Brasil que eu não soube identificar, talvez do Paraná, pelo sotaque, e dizendo, olha, fulano é ladrão, o outro é safado, pilantra. Isso extrapola, né, a liberdade de expressão. Claro que a arte tem a sua liberdade. Eu não gosto de fazer crítica à polícia, mas quero acreditar que foi uma atuação também truculenta da Polícia Militar, a polícia que, aliás, tem relevantes serviços prestados para o nosso estado de São Paulo. Eu acho que o cidadão ele tem que se colocar de lado. Ou você está do lado do bem ou você está do lado do mal. Ou você é polícia ou você é bandido. E eu sou do lado do bem. Então, eu sou a favor da polícia. Nesse particular, como eu não estava lá, não sei o que aconteceu, mas acredito num primeiro momento que tenha sido uma ação truculenta da polícia. Seria muito mais fácil, né? Ao término do espetáculo, leva o ator, diretor para a delegacia para ser ouvido pelo suposto crime praticado e não teria dado essa repercussão que deu, né? Então, talvez, nesse ato midiático que aconteceu entre polícia e diretor, vai gerar processo criminal, indenizações e etc. Então, nesse particular, volto a insistir, acredito que a polícia não usou a sabedoria que eu tanto prego, poderia ter feito isso ao término do espetáculo. Concordo, doutor. Eu lembro minha avó falando que é a fome com a vontade de comer. Eu acho que a provocação de ter sido tão próximo
E, de certa forma, o efeito midiático multiplicou muito mais. Se não tivesse acontecido a prisão, eu nem saberia que tinha tido essa peça. Eu fiquei sabendo pela rádio como Bonavides. Então, acho que, de certa forma, o pessoal nem ficou triste de ser preso, não, porque se a ideia deles era divulgar a bandeira que eles carregam, eu só fico triste que, na fase que a gente está passando, com a violência que a gente tem, eu queria que tivesse uma peça também a favor da polícia. Eu trabalho e atendo pacientes vítimas de ocorrências, sejam pessoas que sofrem violência ou sejam policiais militares. Eu acho que a gente está numa fase que o policial militar está precisando de tudo. De apoio da sociedade, de plano de carreira, está precisando de embargo jurídico para trabalhar. Eu respeito o direito, acho que a arte não tem que ter censura nem tudo mais, mas eu acho uma picuinha ali, né? Acho que a vontade de provocar foi grande e o pessoal perdeu a cabeça realmente. Se a polícia tivesse sido fria e conduzido como o Bonavides falou, a gente nem ficaria sabendo. Quer dizer, a peça ganhou projeção, que era o que eles queriam. Mas eu acho que a polícia está precisando mais do que tudo agora de apoio popular. Eu me lembro na época que saiu o filme Tropa de Elite, que durante alguns meses a sociedade toda começou a ver a polícia com o que tem de bom, o que tem de ruim, com as mazelas, a importância do papel. O engraçado é que esse filme é um dos que mais reprisam em todos os canais fechados e isso se mantém. Eu aproveito até, doutor, para fazer uma pergunta. Essa é uma questão. O outro lado dessa história seria voltado ao desrespeito aos policiais, que isso é algo recorrente. Que é o que acontece. A gente vê os policiais com as mãos atadas numa série de situações. O status quo deixou a polícia também com um poder reduzido nos últimos mandatos. Então, para a gente não é uma coisa interessante. Eu gostaria que a polícia tivesse um papel. Eu não gosto de desconstruir as coisas na sociedade. A gente devagarzinho vai desconstruindo. Ah, todo político é ruim. Ah, toda polícia é violenta. Exatamente. Ah, todo não sei o quê. A gente está desconstruindo todas as bases da sociedade. Estamos numa sociedade que o professor não pode entrar na escola porque o camarada faz greve e não deixa ele entrar. O direito de greve é maior do que do professor de dar aula. A polícia... E das pessoas de aprender, que é o mais importante. A gente tem que parar e pensar um pouquinho. Vamos voltar um pouco no tempo, na época que as pessoas que tinham boas intenções tinham um espaço reservado na sociedade. Eu vejo com muita tristeza. Vejo numa época que eu acho que a PM está precisando de mais manifestação de apoio do que de crítica. Viu? Eu acho que isso é uma questão preocupante, porque a gente, por um lado, o pessoal coloca que foi uma ação enérgica da PM, por outro lado, a PM, quando acontece grandes assaltos, se questiona a questão de segurança, por exemplo, nas estradas que vem sentido aqui litoral, o pessoal que tem acesso à Baixada Santista, principalmente fim de ano, falamos sobre isso ontem, inclusive no programa, é o momento da gente discutir isso, essa questão da segurança. Então, muito se discute por um lado, muito se discute por outro. E o que preocupa realmente é você ver, em alguns casos, a população fazendo justiça com as próprias mãos. Então, são questões que a gente deve colocar em relação à sociedade e à criminalidade, porque preocupa. Com certeza. A polícia, assim, como eu sempre digo, o Marcos disse também, e você muito bem, a polícia merece o respeito de todo mundo. Quando a gente tem algum problema, o primeiro número que a gente liga é o 90 e pede ajuda, né, da polícia. Vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui, nos jogos de futebol, por exemplo, você que, né, uma pessoa bacana, uma moça bonita, mas é corintiana, você vê lá no jogo do Corinthians e Flamengo... Olha, você disse que não ia falar sobre isso. Vamos entrar no assunto de esporte, então? Não, melhor não. É melhor não? Melhor Seu não, time como pula, foi? Então, péssimo. Né? Vamos voltar à questão de segurança, aí, que eu acho que é mais interessante. A polícia fazendo ali o trabalho dela, que eu até questiono se a polícia deveria trabalhar dentro do campo de futebol, se não deveria ser segurança privada, e a torcida do Corinthians assim agredindo os policiais, os poucos policiais que lá estavam, que foram agredidos, né? Do nada. Então, é uma violência muito grande. A gente critica o policial que vai lá na boca de fumo, que vai lá onde tem um homicídio, né, com a sua arma limitada, enquanto os bandidos com um poder de fogo muito maior. E a crítica da polícia é diária. É a única entidade que trabalha de segunda a segunda, 24 horas por dia. Você pode ligar para a polícia a hora que for, que vai estar lá prestando serviço. Sim. Claro que tem os pontos negativos, mas a gente tem que enaltecer esse trabalho da Polícia Militar. Nesse caso, né, volto a insistir, não sei o que aconteceu, às vezes é algo pontual, mas a polícia merece o nosso respeito. Sempre? Eu atendo, assim, quem vive um pouquinho o dia a dia do policial militar, é uma profissão extremamente
extremamente difícil, gente. É uma profissão, você sai de casa de manhã cedo para entrar num mundo cada vez mais violento. Que nunca se sabe se vai voltar para casa. A crise faz com que os índices de violência normalmente subam. Não é uma profissão fácil e a gente depende do mínimo da sociedade tranquila, até economicamente. Sim. A gente sai de noite e quando a violência, o índice de violência começa a subir, o comércio da noite fecha. Eu me lembro quando era menino, a gente tinha 50 farmácias abertas à noite, bares, restaurantes. A gente vai, as Brincava pessoas até tarde na rua. têm medo de sair. Você não sai, você não consome. A única coisa que está se vendendo é delivery, né? Porque ninguém sai de casa. Se você me permitir, Paula, rapidamente, eu queria também deixar aqui para os telespectadores, eu vejo a população em geral fazer uma crítica muito grande quando nós temos comandos, blitz, pela cidade, né? Até meus familiares falam, olha, o trânsito que está, porque a polícia está fazendo blitz aí, que besteira. E aí eu ressalto, não é besteira. Ali naquele carro, ali no motociclista, ele pode estar portando droga, pode estar embriagado e causar um acidente, pode estar com arma ilegal. Então, a gente tem que aplaudir. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas Bonavide, se você estiver andando, a polícia te parar e quiser te revistar, vai ser um prazer. Eu sou um cidadão do bem, eu não tenho nada, pode me revistar. E a pessoa fica constrangida porque é revistada. É o trabalho da polícia. Um dos trabalhos é esse, prevenção. Se a polícia fizesse isso muito mais vezes, com certeza a gente teria menos arma, menos droga, menos problema. Infelizmente, você vai na orla da praia com os seus filhos, tá lá, parece que é liberado fumar maconha na orla da Praia Santista. Parece que é normal, né? Isso é verdade. Né? Então, a gente tem que enaltecer o trabalho da polícia. A polícia acabar com a violência, ela faz um trabalho para que nós, cidadãos, possamos viver num mundo muito melhor. Isso que a gente tem que ter em mente. Eu acho que a população tem que, na verdade, na nossa região, ainda bem, que a gente não vive uma realidade como no Rio de Janeiro, com as famosas falsas blitz. As que acontecem realmente na nossa região são verdadeiras e com certeza é uma forma de coibir a criminalidade ou pessoas que estão trafegando de forma irregular, prende-se até pessoas que estão em débito com a justiça, inclusive. Agora, no Rio de Janeiro, a situação é perigosa. As pessoas fogem porque você não sabe se aquela blitz ela é verdadeira ou não. Então, são questões aí, a população que reclama hoje tem sempre situações piores em outras regiões. Eu voto por menos radar e mais polícia. É a liturgia do cargo. Você quer ver uma coisa engraçada? A liturgia. Se você colocar um padre com uma batina na porta de um boteco, você inibe metade do pessoal que ia tomar bebida alcoólica. Será que é essa campanha pela que a gente presença. Precisa fazer? Quando eu era menino, a gente, de vez de ter o radar, tinha o policial. Ele não só inibe o excesso de velocidade, ele inibe qualquer crime naquela área. Era muito mais interessante para a sociedade um PM ali do que um radar. E é isso que a gente precisa de ação efetiva, porque isso faz bem para todo mundo. O policial estava lá, ele se integrava para a sociedade, ele ajudava as pessoas a atravessarem a rua, ninguém corria porque via o guarda, ninguém assaltava porque via o guarda, ninguém traficava porque tinha o guarda, mais PM, menos radar. O secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo, relatou recentemente a sobrecarga na unidade de pronto atendimento, a UPA Central. O número de pacientes recebidos aumentou 54% de maio a julho deste ano. Nos últimos 3 meses foram mais de 46 mil pessoas, contra 30 mil no ano passado. Segundo os dados da administração municipal, cerca de 30% dos atendimentos são pacientes de Cubatão e São Vicente. As mudanças no comando dos municípios indicam uma solução para aliviar a demanda da UPA Central a curto prazo, doutor? Não, né? Não, porque assim, Santos sempre teve essa vocação de pai e mãe metropolitana e o pessoal pode se reunir o quanto quiser. Porque na hora H os pacientes vão vir para a cidade que tem mais estrutura. Infelizmente a estrutura foi desenhada para que um determinado nível fizesse atendimentos emergenciais. Quem não for atendimento emergencial, que eles consideram diagnóstico azul, que não precisa de emergência, iria para outro tipo de unidade ambulatorial de atendimento. Então essa campanha de educação é bem-vinda para explicar para as pessoas para não ter um mau uso do pronto-socorro. Cada equipamento ser usado de uma forma. Mas com a crise e as pessoas se desempregando e parando de pagar os seus convênios de saúde privada, toda essa população que estava na saúde privada sobrecarregou o SUS.
E com o São Vicente e Cubatão, na atual situação política que se encontram, a Como saúde... falamos no começo do programa. Ninguém imagina a curto prazo que vai ser resolvido o problema de saúde de Cubatão e São Vicente. Então, as pessoas continuarão migrando. E essa coisa do cartão do SUS municipal, cada município está tentando legislar numa forma de coibir, o que é muito perigoso, porque o serviço é único de saúde. O problema é metropolitano, mas a gente não pode punir o paciente. O problema é que se Santos tiver que arcar com toda essa massa de pessoas, é injusto mandar o dinheiro para os municípios em volta. A grande briga é a distribuição do dinheiro. Então, tem muito município que recebe o dinheiro, não está fazendo a sua lição de casa, fica com o dinheiro, de vez de fazer um ambulatório, compra um ônibus, põe todo mundo no ônibus e despeja no município mais rico do lado. Então, não tem como isso acontecer. Quer dizer, a gente está vendo Cubatão sem prefeito, a gente está vendo São Vicente numa situação fiscal precária. A curto prazo, os pacientes tendem a continuar migrando para Santos e o paciente no desespero, ele acaba procurando a estrutura de pronto-socorro para fazer uma consulta, que poderia ser agendada sem problema nenhum. Não vai Doutor, mudar, vamos não. aproveitar, e a gente usa muito o programa para isso, para levar informação para o nosso telespectador. Nunca é demais a gente explicar como deveria funcionar tudo corretamente. Já faz um tempo que a gente vem falando sobre isso e eu acho que nunca é demais a gente levar esse tipo de informação para o nosso telespectador. Como é que a pessoa tem os serviços de emergência, tem os atendimentos de rotina? Explica para o nosso telespectador como agir. Dos municípios tem os seus serviços ambulatoriais. Para as consultas do dia a dia, você não precisa procurar o pronto-socorro para você fazer um óculos de leitura, você não precisa procurar o pronto-socorro para um problema crônico. O pronto-socorro é para problemas agudos, resolver situações pontuais. Então, você vai receber um primeiro tratamento, ele vai te aliviar a dor e vai te encaminhar para o serviço de referência ambulatorial. Questões realmente de emergência. Porque se aumenta demais a demanda dentro do pronto-socorro, o atendimento fica muito complicado. Quer dizer, a estrutura tem um limite físico para o número de atendimentos e esse limite está sendo mais do que 50% superado. Cai muito a qualidade do atendimento. Se faz menos diagnóstico, se erra no diagnóstico e não tem recurso locado para fazer isso. O problema que eu estou sentindo é que o paciente não está conseguindo agendar no ambulatório. Então, a única opção que sobrou para ele é a porta aberta da emergência. O paciente também não vai na emergência só pela ignorância de não conhecer, é porque ele não consegue marcar no município dele a consulta ambulatorial para o problema. Então, ele acaba procurando o que está aberto. Então, no primeiro momento, precisa ser revisto a rede ambulatorial por trás, se tem capilaridade para conseguir resolver os problemas do município. Esse dinheiro que vem para o SUS, toda essa briga, se ele for bem dividido, minimiza um pouquinho o impacto. Mas a gestão de recurso para a saúde é muito difícil. Saúde é caro e a saúde tem encarecido nas últimas décadas. A tecnologia, a medicação. Então, num primeiro momento, eu acho que como medida emergencial, vai ter que se jogar um pouco mais de recurso no atendimento de urgência e emergência, porque a curto prazo as pessoas vão continuar procurando. O que preocupa, né, doutor? Preocupa por várias questões. Primeiro tem essa PEC 241, que ela vem justamente trabalhar em cima dos gastos com a educação, mas principalmente em relação à saúde. Isso já preocupa bastante. E outra questão também, é importante que a gente entre se organize em relação a isso. No sentido metropolitano, porque a gente tem aí um equipamento que está prestes a entrar em funcionamento, que é o Hospital dos Estivadores, que se a gente conseguir ter um controle ou iniciar um controle ou uma organização em relação a essa questão, as coisas funcionam de uma forma muito mais organizada, né? O que não vai dar é para o Marcos Calvo receber recurso de 450 mil habitantes e ter que prover saúde para 2 milhões, ele não vai conseguir. Então, mas sabe que eu gostaria que um dia se reunissem os secretários de saúde. Bom, primeiro, assim, eu sou a favor dessa PEC, ela é necessária. Sim. Entendo também que saúde tem a ver com, por exemplo, esporte. Mas o que tem a ver? Se a gente tiver práticas esportivas, incentivos nas praças públicas, a academia popular, a pessoa faz atividade física, não adoece. Aí não adoece, menos. Não tem depressão, procura menos. Então, tem como também gastar dinheiro em outros lugares com ideias criativas muito mais baratas do que gasto na saúde. Planejamento, isso, Planejamento. Né? Planejamento. Agora, o que eu gostaria de ver um dia são os secretários de saúde conversando. Porque eu trabalhei muito tempo lá em Cubatão, e Cubatão, eu presenciei, por isso que eu posso falar que é verdade,
tinha um atendimento de excelência até então nos Modelo, hospitais, né? Lindo, né? E tinha atendimento de pessoas de São Vicente, de Santos. Então, lá em Cubatão, o que se reclamava, o secretário de saúde falava, olha, a gente está pagando, mas tem munícipes de outras cidades. Aí eu venho para cá e escuto que o pessoal vem de lá. Alguma confusão está tendo, né? E outra coisa, aqui é uma crítica que eu faço a Ecovias. Tenho amigos lá, o Rui, superintendente, um cara assim, nota 10, o Jefferson. Só que o que eu sempre disse, nós pagamos um pedágio caríssimo. Cubatão atende todos os acidentados nas rodovias. Isso pouco se fala. E não tem uma contrapartida desse valor do pedágio. Eu acho que os vereadores de Cubatão, o prefeito, os deputados aqui da nossa região tinham que lutar por isso. Nem que fosse 50 centavos, R$1, na hora que o governador negocia esse contrato com a Ecovias, disponibilizar 50 centavos, R$1 para a saúde de Cubatão. Porque tem um acidente na rodovia, Cubatão vai atender. E acidente em rodovia não é algo simples. Não. Né? São Caro, fraturas, são queimaduras, algo caríssimo. UTI. Cubatão está de portas abertas, sempre atende. E não tem uma contrapartida. Como o senhor bem disse, saúde é caro, é dinheiro, são equipamentos. Então é assim, o que falta é um pouco mais de planejamento, gerenciamento, o cuidado com o dinheiro público também, porque a gente sabe, eu fui secretário de auditoria em Cubatão e uma vez a prefeita determinou que eu fosse ver em relação aos remédios, distribuição de remédios. Tem pessoa que pega a sua receita, vai de policlínica em policlínica, chega na casa dela, ela tem 10 caixas de remédio. Então, isso tudo tem que ser bem analisado. Aproveitando até que você está falando de Cubatão, a prefeita Márcia Rosa do PT e o prefeito eleito Ademário da Silva Oliveira do PSDB se reúnem nesta quinta-feira às 3h30 da tarde. O encontro que acontece na prefeitura tem o objetivo de formalizar a transição do governo, processo que acontece ao longo de novembro e dezembro. Eu pergunto para você, Betinho, a transição de governos municipais será feita de maneira tranquila na nossa região? Qual a sua opinião? Eu acredito que sim. Falando de Cubatão, eu posso dizer e acredito que seja da forma republicana que deve ser. Né? Conheço a prefeita Márcia, todo o seu secretariado, até porque eu fiz parte lá durante 1 ano e meio quase. Conheço o Ademário, porque também fui diretor da Câmara, ele foi meu aluno, né? Um cara estudioso, dedicado lá com a sua equipe. Então, acho que vai ser feito da melhor forma possível. Tenho amigos que foram nomeados para fazer parte da equipe de transição. E assim que tem que ser feito. A gente vê em São Vicente, durante os 4 anos aí, uma briga, né? Uma briga no sentido de valores, entendimento, do grupo do Márcio França, do Pedro com o Billy, e nós vimos o Pedro elogiando até a atitude do prefeito Billy, agora na transição, uma transição também republicana, democrática. Vimos o Dória em São Paulo elogiando a conduta do Haddad, assim que tem que ser feito. A vontade popular falou mais alto no dia 2. O prefeito que foi eleito vai governar para a cidade inteira. Eu posso até ter problema de posicionamento político em relação àquela pessoa. Mas o respeito acima de tudo, né? E principalmente do povo mais excluído que necessita. Como eu disse, eu posso fazer até oposição a ele, mas eu tenho que abrir as portas da prefeitura para ele ter conhecimento, né, de quanto tem caixa, que secretaria tem, como funciona. Isso merece aplauso de tudo que esses prefeitos que estão saindo têm feito para aqueles que estão entrando. Isso é democracia. Rapidamente, a gente tem que chamar o intervalo comercial. O senhor concorda com a questão da PEC? Não tem outra saída. Não Infelizmente, tem que agora, organizar a casa. A gente tem que salvar primeiro o Brasil. Não tem outro jeito. Não pode abrir exceção. Ou passa a PEC do jeito que está, ou a gente vai sofrer muito mais. E torcer para que não tenha esse controle, não sobrecaia tanto assim em cima da saúde. Eu acho que assim, dentro desse parâmetro da PEC, dentro do horizonte que a gente vai ter para os próximos anos, é o mínimo da lição de casa. Bom, controlamos o teto do gasto, daí vamos tentar se virar como qualquer empresa, como qualquer família, o orçamento é esse. Eu queria falar rapidamente, como estávamos falando da questão de saúde, a opinião de vocês em relação à questão do Hospital dos Estivadores. A gente estava esperando que ele entrasse em funcionamento já até o fim do ano. Talvez isso é uma data que ainda passe, talvez só para o ano que vem. Doutor, sua opinião em relação a essa questão? Eu olho esses sistemas de
dessa espécie de parceria. As licitações todas. Eu não vejo isso como o futuro, eu realmente não consigo ver como futuro. Toda vez que a gente vê essas entidades que vêm para administrar, o número de entidades que acaba ao longo do tempo, passando por auditorias, e eu realmente acho que essa fórmula está chegando no limite. Essa fórmula não conseguiu resolver, ela não é inédita aqui, foi usada em N municípios, né? A gente usar esse tipo de instituição para gerenciar e tudo mais, e não mostrou que resolveu. É um dinheiro muito grande que vai, é uma parceria muito boa, porque você já está pegando uma estrutura física montada, equipada. Eu acho mais interessante a parceria quando você dá o osso, mas a empresa tem que montar a estrutura física e tudo mais. Eu achei uma colher de chá muito grande. A gente tem a Santa Casa aqui precisando de recurso, de parceria. A gente não pode esquecer a Santa Casa, não é porque o Estivadores veio que vai resolver o problema do mundo. A gente só fala do Hospital dos Estivadores. Eu acho que tinha que ter um choque uma mudança radical. Eu sempre defendi que a maioria dos colegas que atendem na cidade deveriam ter novamente o direito de atender SUS dentro das suas próprias clínicas e receber direto do Estado, que era como o Código 7. Eu tenho capacidade ociosa, um monte de gente tem. A gente poderia acabar com esses ambulatórios caríssimos. A conta está ficando tão cara da saúde que eu me arrisco a dizer que se a gente pegar o dinheiro da saúde todo e dividir pelo número de munícipes, dava para pagar um convênio para cada munícipe, sem ter que ficar com esse abacaxi na mão. Se a gente pegar esse dinheiro todo e dividir, não vai ficar muito longe disso. Você sabe que a semana retrasada nós estivemos aqui com a Gilze Francisco e a Natalina Nini falando sobre o câncer de mama, e a Gilze disse que o que mais preocupa é a questão do agendamento. A mulher, ela está com um problema nítido, é perceptível, e ainda luta, espera por um ano e meio, a mama inflamada, com um problema visível, para ser mais exata. Ela contou esse caso para a gente, uma mulher que mora em São Paulo, e ela está há 1 ano e meio esperando por um exame, por uma mamografia, sendo que o Estado, a gente sabe que é gravíssimo. Então, e o Estado é implacável com o convênio. Se o convênio não dá em 15 dias um especialista, o convênio é punido, multado, não sei o quê, mas o Estado não tem a capacidade de oferecer e organizar para a pessoa que não tem. É difícil da gente entender. Esse modelo está falido. A gente está chegando a 1 minuto do encerramento. Vamos torcer para que... Eu estou torcendo para que sim, mas eu não vejo esse modelo como um grande resolvedor. Acho que vai ser mais um monte de dinheiro. Esse orçamento vai estourar, porque medicina é difícil de auditar, as pessoas vão migrar para cá. Eu realmente não vejo isso como resolvedor de nada. Bonavides, rapidamente, 30 segundos, suas considerações finais. Olha, sou cristão, tenho fé, hoje é dia de todos os santos, mas não acredito que o hospital abra esse ano, ainda mais com a liminar que foi dada para o instituto que ganhou não tem os 3 anos, essa confusão, então não acredito que os estivadores abram esse ano. Parabéns aos gestores da Santa Casa, que estão fazendo um trabalho, teve superávit lá depois de muito tempo. Paulo, agradeço uma vez mais. Marcos, foi um prazer dividir com você, estou sempre à disposição. Usou muito bem seus 30 segundos, prefeito eleito praticamente, candidato eleito. Obrigada, doutor Marcos, por estar aqui mais uma vez. Sempre bom a gente falar de política, mas a gente também falar de saúde, que sempre tem um pouco de política em tudo, né? Eu venho aqui, eu aprendo. Aprendemos todos, inclusive o pessoal de casa e a gente aqui também. Bom Dia Baixada fica por aqui, lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Te espero amanhã, às 8 horas da manhã. Até lá!